Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Diga-me tudo, não esconda-me nada. Qual é a notícia de hoje? Enfim, hoje eu vim aqui, Paulo Leite, para fazer um papel meio de advogada do diabo. Me chamou a atenção muitas reclamações que as pessoas têm feito, ouvintes têm mandado e-mail, várias reclamações que você mesmo faz no ar, sobre problemas que os consumidores estão lidando, que a população, enfim, está enfrentando. E aí o que me levou a fazer uma análise de por que a gente está vivendo esse tipo de problema. Esses são os desafios do crescimento. E aí eu queria hoje mostrar alguns exemplos de como a gente critica, mas não analisa o que está por trás dessa situação. Eu sei que você está na sua campanha Confins é uma rodoviária. Confins é uma rodoviária de luxo para aviões, sim. De fato, você tem razão como passageiro, a gente sabe que a situação, o movimento cresceu muito e a situação hoje é de desconforto. Mas eu queria ponderar algumas coisas e lembrar o seguinte, até a transferência dos voos da Pampulha para Confins, o que não tem muito tempo aí, no passado, a ocupação do aeroporto Tancredo Neves nunca havia passado de 20% da capacidade instalada. Era a média histórica de ocupação. E de internacional, o aeroporto só tinha o nome, porque o mais perto de uma rota internacional que Confins passava era a rota Confins-Guarulhos, de onde era possível, de fato, os mineiros embarcarem para qualquer lugar. Sim. E ontem eu fiquei surpresa com uma notícia que a TAP, uma companhia aérea portuguesa, vai anunciar entre abril e maio a sua 6ª rota Belo Horizonte-Lisboa. Para abrir uma rota a mais, e aí passar a ficar 6 rotas, é quase um voo diário, né? Falta um único dia para a TAP chegar a ter uma rota diária Belo Horizonte-Lisboa. Você precisa de mais de 300 passageiros por semana para ocupar um voo desse, para colocar um Airbus 330 voando de Belo Horizonte diretamente para Lisboa. Isso não é pouca coisa. Esse não é o único voo, outras companhias estão anunciando. Eu lembro de uma surpresa que eu tive. Quando a gente viaja a trabalho, a gente não olha muito... Não olha muito qual é a companhia aérea e qual o caminho que você está indo, né? Assim, qual é a rota. Se alguém te dá o bilhete, a viagem foi toda planejada dentro da empresa. Sim. Eu estava indo para Guatemala e sabia que eu tinha que pegar um voo em Confins, que na minha cabeça só podia ser para Guarulhos. Combinei com a minha família que eu ligava assim que eu estivesse em São Paulo. Quando eu cheguei no aeroporto em Confins, descobri com muita surpresa que a minha rota era Belo Horizonte, Panamá, diretamente, Confins, Panamá, de onde eu segui para Guatemala. Porque essa rota já estava implementada e o voo estava muito cheio. De lá eles distribuem para vários destinos, inclusive para Miami, etc. Hoje, Confins é uma outra realidade. A gente está vivendo um sufoco danado, os passageiros reclamam, espaço, conforto, mas isso é um problema bom. A gente só está vivendo isso porque a economia desenvolveu muito em Minas Gerais. Antes dessa explosão para Confins, a Fiat patrocinava eventos entre os empresários para mendigar, pedir assim, que alguém fizesse uma rota diretamente de Minas para a Europa, porque ela tinha os executivos, as cargas dela para despachar. Então, problema bom. Segundo exemplo, hoje a gente falou muito, a imprensa falou muito do apagão no Nordeste na semana passada. Sim. Indignada, cobrando 1000 explicações. E aí o governo anunciou ontem que desconhece as causas do apagão. E mostrou um relatório para provar que a manutenção do equipamento que falhou foi feita em outubro de 2010 e esse é um acampamento que requer manutenção preventiva de 4 em 4 anos. Como a última manutenção foi em outubro de 2010, de fato o governo provou que ele fez a parte dele. E aí, paralelamente, no Rio, foi divulgado um outro relatório que mostrava que o consumo de energia na véspera, na noite anterior ao apagão no Nordeste, tinha sido o recorde de toda a região Nordeste, de toda a história da computação de consumo de energia no país. A gente sabe o tanto que o poder aquisitivo cresceu no Nordeste, o quanto as famílias do Nordeste adquiriram novos produtos e passaram a consumir energia muito maior. Segundo problema muito bom. E um outro exemplo, eu lembrei, conversando com pessoas do setor hoteleiro, a gente estava falando da dificuldade de mão de obra. Como restaurantes e hotéis em Belo Horizonte estão sofrendo para encontrar mão de obra. E aí, na conversa, alguém acabou colocando que ele também estava com dificuldade para empregados domésticos, que era muito difícil as famílias encontrarem. Que é verdade, uma outra realidade. Antigamente era muito fácil, qualquer família de classe média baixa tinha uma empregada doméstica em casa, pagava o salário mínimo, que tinha um valor muito menor, e isso era possível. Hoje está cada vez mais difícil. Quem precisa de um auxiliar sabe que você não consegue encontrar ninguém que tope trabalhar por menos que um salário e meio.
E muitas vezes as pessoas têm outras opções. E aí essa pessoa me contava que a empregada dele deixou um bilhete pedindo para marcar uma reunião para explicar que ela tinha uma oportunidade numa fábrica, que ela finalmente ia trabalhar numa empresa como operária, porque o serviço doméstico é um serviço que historicamente foi muito desvalorizado, Sim. cheio de muito preconceito. Então, as moças que trabalham nessa função sempre alimentaram o desejo de poder trabalhar numa empresa, ser uma operária, enfim. Essa oportunidade hoje é muito possível. Tem concursos abertos, empresas contratando. Terceiro exemplo, o problema bom. Então, hoje eu vim aqui para dizer que a gente precisa começar a discutir que finalmente temos o que gostaríamos, assim. Passamos anos cobrando crescimento econômico e desenvolvimento. A gente precisa cobrar agora a agilidade das autoridades para criarem as condições, os desafios naturais do crescimento. As coisas ainda ficarão muito mais complicadas se continuarmos a crescendo, o que todo mundo deseja. Bom, o meu inconformismo vai muito nesse sentido mesmo. O meu inconformismo não é no sentido de questionar o que crescemos, é de questionar o que não nos equiparamos com a realidade do que crescemos. E aí eu acho que mesmo, por exemplo, no caso que você faz da análise de Confins, se transformamos Confins no aeroporto internacional, se para lá migramos uma série de rotas, a minha questão é: só nós vimos que isso ia acontecer? Não. Essa é que é a grande questão. Não é fato. Na verdade, assim, Confins não é o único aeroporto com problema. A gente até viu no ranking 8º, pode ser uma leitura negativa, que é o desempenho que Confins teve na avaliação de desempenho. Confins ficou exatamente no meio da classificação entre os 16 aeroportos do país. O Galeão, que é um aeroporto muito mais antigo, que recebeu muito mais investimentos, foi o pior aeroporto do país. Então, assim, na verdade, o que o Brasil está enfrentando é um monte de oportunidades do crescimento e junto com as oportunidades vem um monte de desafios. E essas questões, óbvio, precisamos ser críticos e cobrar uma agilidade das autoridades, mas, na verdade, agilidade de todo mundo. Essa é uma nova realidade para o brasileiro. Essa é a economia que a gente passou anos e gerações brigaram para ter. Então, vamos aproveitar as oportunidades e reagir e enfrentar os desafios. Você cumpriu sua missão nessa terça-feira e me contagiou com seu positivismo. Eu sou uma menina realmente muito positiva, muito, muito Alice. Ivana Moreira, bom dia. Amanhã estamos de volta falando de economia. Bom dia. Tchau, até amanhã.